Olá, sejam bem-vindos aos nossos estudos aqui do Evangelho segundo João. Estamos aqui na terceira lição e queremos ler logo, para evitar demoras, né? O terceiro texto, que inclusive continua aí no capítulo 1 de João. Evangelho de João, capítulo 1, nós estamos estudando algo interessantíssimo, que é o próprio Deus se encarnando, se tornando homem. E nós já vimos isso nos primeiros versículos, depois vimos a importância do testemunho de João, e agora nós voltamos novamente a falar agora de uma forma em que o verbo, o próprio Deus encarnado, o Jesus, se torna um ser humano de forma milagrosa, né? E como ele veio ao meio de seres humanos pecadores, né? Completamente desprovidos, né? Desta relação de santidade, e veio para, inclusive, tornar aqueles escolhidos dele, que Paulo e o Novo Testamento chama de a Igreja de Cristo, tornarem pessoas transformadas, tornarem seus próprios filhos, como diz aqui o Evangelho de João. Nós queremos então ler a partir do verso 10 do capítulo 1 ainda, e até ali talvez o versículo 14. Vamos ler então. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo é seu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos ao Senhor em oração. Ó Deus, Pai misericordioso, queremos, ó Pai, aprender um pouco mais a respeito de Ti, a respeito da Tua vontade, e como esta coisa incrível, Senhor, e o Teu poder nos atingiu, para que seres humanos pecadores, Senhor, que inclusive não receberam a Ti, pudessem ser, ao longo do tempo, transformados por esse poder extraordinário. Que cada um, Senhor, se aplique à leitura da Tua palavra, que cada um, Senhor, que está iniciando a fé, Senhor, entenda através da fé, e que o Senhor continue com a Tua misericórdia, dando esse favor, inclusive, para que todos nós possamos crer em Ti e sejamos impactados pelo Teu Espírito, Pai. E nós pedimos isso por causa do Teu nome, por causa da Tua grandeza e por causa do Teu favor para conosco. É em Teu nome precioso que nós oramos. Amém. Bem, é algo muito interessante para nós, e nós não podemos fugir da nossa natureza humana, porém, algo extraordinário acontece conosco por meio da obra do Senhor Jesus. E João vai dizer que o verbo logos, o próprio Deus que nós vimos nos primeiros estudos, no primeiro estudo, ele se torna a um ser humano. É incrível isso. Mas veja bem, se isso Deus não pode fazer, na verdade é difícil para a gente então crer num poder de Deus que vai fazer com que nós possamos ser transformados em seus próprios filhos. Então ele apresenta aí, João apresenta agora a Deus como um ser humano. Né? Agora, como é que a gente pode compreender isso, né? De uma forma mais, podemos dizer, humana? Nós vimos, por exemplo, Santos Dumont,
criando, projetando, criando, produzindo aviões, né? Santos Dumont, ele teve uma tremenda decepção com os aviões, não propriamente os aviões, né? Mas quem usou o seu projeto para matar. Santos Dumont se suicidou-se em julho de 1932, se eu não estou enganado, foi dia 23 de julho, né? Enfim, julho de 1932, quando esses aviões que ele projetou e trabalhou a vida toda neles, foram usados para matar os seus próprios irmãos paulistas, né, aqui em São Paulo, quando houve a Revolução Constitucionalista. Imagine que se Santos Dumont pudesse se transformar na criatura, naquilo que ele criou, que eram os aviões dele, ele não deixaria, logicamente, que isso acontecesse. E existe aí entendimento, né, que Santos Dumont suicidou-se por causa exatamente que ele ficou tão triste com isso, né, porque viu o seu projeto ser um projeto de destruição. Imagine se você pudesse, ou se Santos Dumont pudesse se transformar num avião. Ele não deixaria acontecer isso. Né? É mais ou menos isso, nós estamos vendo aqui humanamente isso, mas foi isso exatamente que Deus fez, não é? Se tornando uma criatura. É isso que João está dizendo aqui. Né? O verbo, o próprio Deus, o Logos, que nós vimos que é o transcendente, que é o inexplicável, o próprio Deus, que criou todas as coisas, criou a terra e criou o homem, ele se torna agora um ser humano. Não é? Tudo foi feito por ele, e ele veio, mas diz aí, verso 10, que o mundo não o conheceu. Que mundo que é esse? Os seres humanos. A criatura que tem capacidade de raciocinar e que foi capacitada com esse poder de raciocínio, não é? É algo extraordinário isso, e a gente começa a compreender, então, como é que Deus resgata os seres humanos. Os seres humanos não podem ser resgatados e não podem se salvar por eles mesmos, porque eles estão enfiados, né, no meio do pecado, no meio da lama, e eles não conseguem se safar disso, a não ser através de olhar para aquele que se tornou um ser humano, o próprio Deus encarnado. E João vai dizer aí que o mundo, então, não conheceu ele, né, não o recebeu. O mundo, ou seja, os seres humanos, caídos, pecadores, tá? E é interessante que os seres humanos, não, além de não ouvirem, não receberem, eles preferiram matar, né? Essa é a natureza humana, destruir, matar. Por mais que tenha o desejo de construir, mas ele não consegue, porque está inclinado a praticar o mal apenas, né? E Jesus veio para que a igreja dele, que eu e você pudéssemos crer, né, nele e receber dele esse poder de transformação. O mundo não o conheceu. O Império Romano todo não conheceu, não é? Agora, o que é incrível também é que os dele, ele diz aí no versículo 11, veio para o que era seu e os seus também não receberam. Os seus, ele está falando aí, o próprio povo judeu. O judeu, e de onde ele veio, de onde ele nasceu e de onde havia sido profetizado, ensinado que ele viria. Não o recebeu também. E é interessante, né? Porque a gente vai ver lá em Isaías 53, que foi falado já a respeito disso, e eu queria rapidamente fazer um parênteses aqui e dizer por que dentro desse parênteses, porque, por exemplo, ele não foi recebido nem pelo mundo e nem pelos seus compatriotas, inclusive, que eram pessoas religiosas, né? Olha só o que diz Isaías 53,
Só o verso 3, para a gente ter uma visão bem detalhada, inclusive, da própria época de Jesus e a nossa época. Olha só o que diz Isaías. Há aproximadamente 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. E aí o versículo 2 diz assim, na parte B, não tinha aparência nem formosura, olhamo-no, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Os homens, eles olham e tendem, né, a gostar daquilo que é aparente, que traz uma beleza, que traz um aspecto humano, mas com toda a característica humana, né? Com todo o pecado, com todos os problemas humanos. E Jesus veio com uma aparência humana, como inclusive um trabalhador, um carpinteiro, né, que até os 30 anos fez ali o trabalho junto com seu pai, né, no trabalho, na mão de obra normal, né? E quando ele cumpriu esse período e começou a missão dele de salvar o ser humano, os outros não entenderam, não creram nisso. Então olharam ele e falaram, não, isso aí não pode ser, é um homem, né? Mas os prodígios, os milagres, todas as obras extraordinárias que ele fez foi o suficiente para que as pessoas pudessem crer nele, né? Mas é interessante que nem os discípulos, inclusive, creram nele, e os discípulos apenas creram de fato e de verdade quando ele foi para a cruz e depois ressuscitou, né? Por isso nós hoje não temos nenhum direito de desconfiar de Jesus. Jesus não era nenhum charlatão. Jesus era o próprio Deus encarnado, que os seres humanos não conseguem entender, porque é perfeito, porque é diferente, né? E ele quer exatamente fazer com que nós possamos crer nele e sermos nascidos dele, como ele vai falar aí, a partir do verso 12, né? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles que creram e creem em Jesus nos nossos dias, ele torna seus próprios filhos. Não é a igreja institucional, embora a igreja institucionalizada ela seja importante, né, para a referência dentro dessa contexto social que nós vivemos, mas a salvação ela é particular, né? É lógico, envolve a nossa relação, mas essa fé em Jesus nos torna pessoas diferentes, né? Não perfeitas, mas como nós falamos em alguns textos anteriores, nós não ficamos mais escravos de Satanás, escravos do nosso próprio orgulho, da nossa própria autonomia, que é algo complicado para o ser humano. Ele se acha num desejo de se orgulhar e se defender, inclusive, dos seres humanos, né? Jesus veio e morreu e entregou-se exatamente para ser exaltado, para ser ressuscitado pelo poder do Pai e o poder que estava nele mesmo, né? E aqueles que creram, então, nele, ele deu a capacidade de serem participantes da divindade e de se tornarem seus próprios filhos e recebem, então, a salvação. E aí, no versículo 13, ele diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas como é que pode acontecer isso? A gente vai estudar um pouquinho isso com mais detalhe lá no capítulo 3, quando Jesus fala com Nicodemos, ele vai falar a respeito disso, né? Nós fomos nascidos, ou renascidos, né, transformados, e a nossa natureza pecaminosa, ela foi jogada para trás, ela foi perdoada pelo próprio Deus, e nós
Então, somos transformados em uma nova pessoa, em uma nova criatura. E aí, nós começamos a fazer e a entender a vontade de Deus, através, não da vontade humana, mas da vontade que procede de Deus. E é importante a gente ler a Bíblia, né, para a gente começar a conhecer como é interessante e crucial, né, para que a gente possa viver em paz nesse mundo e viver em Deus. E aí, no final, né, João vai dizer novamente: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele retorna outra vez ao mesmo assunto, né? Então, o que nós vimos nesses versículos, né, bem basicamente, é que Deus se tornou misericordiosamente humano, se transformou em uma criatura, para que através desta forma nós pudéssemos receber o perdão, nós pudéssemos tornar-se filhos de Deus, tornar-se, como Paulo vai dizer lá na sua carta, tornar-se justiça de Deus, pessoas transformadas, pessoas novas através do poder do Senhor. Nós ficamos por aqui, nos próximos versículos, João vai falar novamente do testemunho. Eu creio que você já deve ter lido, né? Quem começou conosco aí, primeira lição, deve ter lido já toda o livro de João, né? E você vai perceber como é importante esses testemunhos que João vai escrever aí, do próprio João Batista, não João Evangelista. O evangelista vai falar do João Batista, né? Então, continue lendo a sua Bíblia e nós voltaremos novamente com o nosso quarto episódio, quarto estudo. Fica na paz, fica com Deus. Vamos continuar então.